Eu vou sentar aqui logo com o senhor, a gente ia colocar essa entrevista um pouco mais tarde, mas de qualquer maneira, bom dia, obrigada. Bom dia, Daniela. Obrigada a você. O senhor vê agora as imagens de um flagrante que a gente faz no Iguatemi. Quem puder evitar a região do Iguatemi agora faz um bom negócio, viu? Deve estar tudo engarrafado por lá por causa desse resgate. Professor, por que tanta violência no trânsito e por que os acidentes com moto são tão mais graves assim? Olha, Daniela, a gente, analisando a questão dos acidentes no Brasil, você tem 4 elementos. As rodovias, o motorista, as vias, os veículos e o gestor desse sistema, que é o órgão público que fiscaliza todo esse sistema. Do ponto de vista das rodovias, nós ainda estamos bastante precários. Nós estamos com rodovias, com sistemas viários ainda, vamos dizer assim, da década de 60, 70, que não são compatíveis com as velocidades dos automóveis que nós temos hoje. Eu vou lhe dar um exemplo agora, exemplos claros assim, de perigos de acidentes que nós convivemos diariamente. A BR-324 foi agora privatizada e tem trechos já recapeados, pavimentados, que evidentemente estimulam a velocidade quem tem veículos possantes. Porém, do ponto de vista da sua característica técnica, ainda deixa a desejar do ponto de vista de segurança. Por quê? Porque eles não têm acostamentos adequados, pavimentados, de acordo com as normas. Ela também não tem, nos trechos, você ouve muito falar em acidentes que o veículo caiu na ribanceira, por exemplo. Olha, o senhor está vendo agora, olha ali aquelas imagens, está vendo no nosso monitor, são imagens ao vivo que a gente vê nessa via. Que horas são, Catarina? A gente não tem o passeio, são 7 horas, 14 minutos. Que região é essa, Catarina? É a região da Cardeal da Silva, não é verdade? Avenida Cardeal da Silva. Repare, como é estreito o passeio, região de faculdade, região de muitos edifícios. Então, isso facilita também, é isso que o senhor está dizendo? Isso facilita também. Nós estamos falando do sistema viário, da nossa infraestrutura viária. No caso nas nossas cidades, nós não temos passeio. Daí nós temos um índice dos 220 mortes que existem por ano na nossa cidade de Salvador, mais de 50% é de pedestres, se constitui de atropelos. Exatamente pelo fato de nós não termos passeios, não temos travessias seguras, nos locais de pista de alta velocidade nós não temos passarela, como na BR-324. Então, a via em si, ela já é um risco para o usuário, mesmo que ele se comporte de forma adequada. E mesmo, às vezes, com a própria passarela, como a gente já flagrou também aqui, já mostrou ao vivo, acidentes acontecem porque o pedestre ele não passa pela passarela, ele quer passar pela via. Exatamente. Então, você tem um terceiro elemento que é o usuário. O usuário que tem na sua mão um veículo potente que pode ganhar altas velocidades para dirigir em vias que não são infraestruturas adequadas. Você conjuga os dois fatores, evidentemente, que um usuário que não tem educação para andar no trânsito vai, evidentemente, ser um fator muito grave de acidente. E por que os acidentes de moto agravam tanto o nosso sistema de saúde, como disse o secretário? O de motos e o de pedestre, porque eles são mais vulneráveis no tráfego. Eles estão bastante vulneráveis. Então, no caso de um acidente, as consequências maiores, evidentemente, vão para os pedestres e para o motoqueiro. O senhor falou a respeito da gestão dos órgãos de trânsito. Como é que o senhor avalia essa gestão hoje, no nosso âmbito municipal, e o que é que o senhor acha que poderia ser melhorado? Olha, o que houve de avanço na gestão do trânsito no que se refere à segurança foi a adoção dos radares. Há 10 anos atrás, nós tínhamos quase 500 mortes por ano no tráfego de Salvador. Hoje nós estamos num patamar de 230, 220, que se manteve estável nos últimos anos. O que significa que nos últimos anos a gente não avançou do ponto de vista da segurança. Por quê? Porque o gestor parece que é instável. Um dia ele fiscaliza, outro dia ele não fiscaliza, como no caso da Lei Seca. A Lei Seca parece que foi um carnaval, quer dizer, há um período e depois ela não dá continuidade, o que leva a uma descrença, leva a crença da impunidade de que o indivíduo não vai ser fragado no seu comportamento irregular. Nós estamos conversando com o professor Elmo Felsenburg, ele é especialista em trânsito, tem vasta experiência nesse tema. Ô professor, o senhor falou aí em impunidade, Código Brasileiro de Trânsito. O que o senhor acha? Como o senhor avalia o nosso código? Olha, o nosso código é um código moderno, é de primeiro mundo também. O problema do código não é o código em si, é o quê? A nossa aplicação do nosso código no dia a dia. Aliás, da nossa legislação de uma maneira geral. Nós temos a cultura da tolerância, a cultura de não punir, de deixar passar, de admitir as coisas irregulares. Então, é um problema cultural que também precisa ser modificado, o que ocorre também
no trânsito das nossas cidades. O senhor acha que o nosso comportamento é assim exatamente porque as pessoas, por exemplo, eu não conheço nenhum caso de gente que matou no trânsito que esteja presa. Até então, pelo menos que tenha chegado aqui à nossa redação, eu não conheço. E aí, será que é isso que fomenta essa violência, esse comportamento que parece mal educado, desrespeitoso no trânsito, professor? Eu acho que sim. A sensação de impunidade estimula um comportamento indevido. Isso não tem nem dúvida. Não é só no trânsito. É no dia a dia, por exemplo, no caso dos índices de homicídios que nós temos no nosso país. São altíssimos em relação a um país civilizado. Então, por que você tem um índice de homicídio tão alto no Brasil, maior do que a América Latina? Da mesma forma, porque a impunidade parece que está presente. E no trânsito isso também acontece. Então, há pouca fiscalização, há pouca punição, talvez, e há pouca educação também. Nosso país também, em termos de educação, não é um país avançado. Nós estamos nos últimos lugares do mundo. A gente mostrou aqui, só essa semana, terça-feira hoje, já foram 2 acidentes. Ontem a gente mostrou um também, imprudência relacionada à ultrapassagem, a fechada, ultrapassagem indevida, né? Exato. Um reflexo de um comportamento que não avalia quem está à sua frente, desrespeita o próximo. Exatamente, o indivíduo que não tem a educação devida, que também não é fiscalizado devidamente. Professor? Isso ocorre o quê? Porque nós temos aí os altos índices de acidentes no Brasil. Qual seria a solução, ou qual seria o começo de uma solução para o nosso problema de trânsito, pelo menos aqui na Bahia? Olha, do ponto de vista das nossas rodovias, eu acho que nós precisávamos melhorar a segurança nas rodovias. Eu estava falando, por exemplo, aqueles acidentes que você ouve falar, que um caminhão cai na ribanceira, ou um ônibus cai na ribanceira com um monte de gente. É porque aquela ribanceira devia ter uma defesa metálica. E a partir do momento que ele perdeu o controle do veículo, aquela defesa ia proteger aquelas vidas que foram ceifadas. Durante o ano passado houve muitos acidentes desse tipo. Por quê? Nossas rodovias estão despreparadas do ponto de vista da segurança. É preciso melhorá-las, modernizá-las do ponto de vista da segurança. Segundo, é preciso que a gente mobilize a sociedade do ponto de vista da educação do trânsito. Mobilizar cotidianamente. Não pode ser uma vez por ano na Semana Nacional do Trânsito. Tem que ser de uma forma cotidiana e contínua, para que a população se sinta mobilizada no seu dia a dia. E eu acho que começa por aí. Terceiro, acho que fiscalizar, acabar essa nossa cultura de impunidade, que nós todos temos e achamos que podemos transgredir as leis e ficar impunes, para que a gente passe a ter um comportamento mais civilizado e diminua nossos acidentes de trânsito. Quem sabe começar a ensinar educação no trânsito logo desde pequeno nas escolas é uma boa ideia também. Agora, me corrija se eu estiver errada, professor. Mais de 700 mil carros circulando nas ruas. O transporte de massa é onde eu quero chegar. Estacionamentos caríssimos, é lógico. Se aumentou o número de carros, o número de vagas diminuiu e o preço sobe. A questão dos acidentes, a questão do estresse que gera reflexos na violência, como o senhor falou. O transporte de massa, poderia um bom transporte de massa nos ajudar nesse sentido? Claro, não tenho nem dúvida. Salvador já está beirando os 3 milhões de habitantes. É uma cidade que já devia ter uma rede de metrô, que já foi projetada há mais de 15 anos atrás. Eu participei desse projeto de dotar a cidade de pelo menos 50 quilômetros de metrô, o que não aconteceu. Então, aí nós vivemos, evidentemente, no caos, devido à falta de infraestrutura de um modo de transporte que é fundamental para qualquer cidade do mundo. Se a gente tivesse um transporte de massa mais adequado, talvez o número de acidentes diminuísse, o senhor acha? Eu acho que talvez diminuísse. Pode contribuir. Evidentemente que isso isolado não é a solução do problema. Você precisa de um conjunto de medidas, todas elas integradas, para que você consiga obter bons resultados. E como fazem em Nova York, por exemplo, em Nova York as pessoas quase não usam carro mais. Porque ficam circulando, é mais fácil do que você sair com o carro. É mais rápido, mais seguro sair de metrô. São Paulo mesmo, né? No trecho que tem metrô, porque São Paulo tem pouco. É verdade. Uma extensão muito pequena de metrô. Lá São Paulo é um exemplo de como o transporte de massa também poderia, né? Exatamente, onde existe com eficiência. Exato. Agora, professor, me fale uma coisa. As intervenções que nós vimos na nossa cidade, a gente viu recentemente, ainda está acontecendo a obra na rótula do abacaxi. São adequadas? Vão nos ajudar de fato? Eu acho que as obras, de uma maneira geral, precisam ser feitas, mas elas precisam ser integradas. Porque o transporte é uma rede que lhe transporta de ponta a ponta dentro do sistema. Então é preciso que o sistema todo funcione. Que você saia lá do aeroporto e chegue na calçada, ou chegue em outro ponto da cidade, e que essa rede toda funcione. E se você apenas faz intervenções em áreas ou pontos desse sistema, evidentemente que você só faz transferir o carro de um ponto para outro. Você não resolve o problema como um todo.
Por isso, quando eu falei do metrô, eu falei de uma rede de metrô. Não é uma linha de metrô, nem 5 quilômetros de metrô. É uma rede de metrô que possa agregar uma grande parte da cidade. Nem me fale nesses 5 quilômetros de metrô, que eu soube que a gente é motivo de piada lá fora. As imagens ao vivo, agora a gente está vendo imagens do momento em que o nosso link móvel chegou ao Iguatemi, onde a gente mostrou ao vivo para você esse flagrante aí. Infelizmente, um acidente, mas graças a Deus a vítima já foi socorrida. Parece que só teve ferimentos leves, é o que dizem os médicos do SAMU. Ah, professor, mais uma coisa. Como é que o senhor avalia essa questão da Transalvador? Se a Transalvador, da mobilidade urbana para a Copa de 2014 e a atuação da Transalvador, eles estão reivindicando melhorias. Se a Transalvador parar, e aí, como é que a gente fica aqui na cidade? O senhor acha que... O que pode acontecer com a gente? Olha, eu acho que a Transalvador, do ponto de vista da sua operação do dia a dia, ela não tem poderes de resolver o problema do tráfego, porque a questão é muito maior do que a sua equipe todo dia trabalha. É muito maior, precisa um investimento muito mais integrado e mais abrangente. Então, a Transalvador, ela faz um cotidiano que às vezes a população espera que ela resolva todos os problemas de tráfego de Salvador, mas ela realmente não pode e não é sua função resolver do ponto de vista que nós necessitamos. Não tem nem como, Não tem como, exatamente, não tem como. Tem técnicos bem preparados, tem uma equipe de trabalho, evidentemente que melhora em alguns pontos, algumas intervenções, mas do ponto de vista do conjunto, da rede, aquela tal rede, que eu falo que é uma rede de transporte que a cidade precisa ter, é o que a cidade precisa ter, um projeto de uma rede de transporte que cubra a cidade inteira. Como você chega numa cidade como Curitiba, ou como citando a América Latina, ou chega em Barcelona, ou chega em outras cidades da Europa, dos Estados Unidos, você vê que um sistema funciona como uma rede como um todo. Uhum. Você sai de ponta a ponta de Paris, você sai de ponta a ponta de Barcelona, dentro de uma rede de transporte. E não sistemas pontuais. Tá bom, professor. Então, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Você, adoro quando o senhor vem aqui. É bom conversar com uma pessoa que entende do assunto, né? Pra gente tentar entender melhor, menino. Polícia Rodoviária Federal registrou 17 mortes, professor. 116 acidentes nas estradas baianas no último final de semana. Obrigada, viu? Obrigado a você. Bom dia para o senhor, bom trabalho. Imagine, é muita coisa, né? Esses números foram divulgados ontem, mas enfim, se você quiser escrever para nós, fique à vontade. Tem o blog do Bahia no Ar, www.itapuãonline.com.br/que horas são prata. Me dê seu plá. Diga o que você pensa. Eu aceito. Escreva para mim, vá. E no próximo bloco tem as vagas de emprego. Tá precisando trabalhar? Tá com a mão na cabeça? Cheio de conta? Creia, acredite. Pode ser hoje o seu dia. Tem que tentar, viu? E também vamos falar sobre customização. As roupas que a gente já usou bastante, que estão no fundo do armário, podem ser transformadas em belíssimas peças. A gente volta em instantes com mais detalhes sobre como fazer, até uma forma de ganhar dinheiro. Será que eu levo jeito, Catarina? Eu vou assistir a reportagem para saber se eu posso fazer alguma coisa desse tipo, mas agora eu quero as imagens da nossa externa. Venha, minha filha. Por favor, que eu quero saber, às 7h25, como está o trânsito. Essa é a imagem da região do Iguatemi, onde acabou de acontecer o acidente. Pelo que a gente vê, o carro do SAMU e a Transalvador, Polícia Militar, ainda estão no local, orientando certamente o tráfego. A vítima parece estar também nessa ambulância recebendo atendimento. Como a gente mostrou no início, segundo os médicos, o rapaz de 42 anos, Paulo Silva Santos, teve apenas ferimentos leves, segundo os médicos do SAMU. Esse é mais um flagrante. Você está na TV Itapuã, no Canal 5, e daqui a pouco a gente vai mostrar nossas imagens aéreas, porque aqui ainda tem um helicóptero para você saber tudo o que está acontecendo na sua cidade. A Bahia está no ar, aqui na TV Itapuã. E eu volto em instantes com mais informações ao vivo.